E você realizou uma autópsia em Cora Clancy no dia 23 de janeiro? Sim. E você seguiu o mesmo processo com Cora Clancy? Sim. E isso começou com uma análise de documentos, correto? Sim. E que tipo de documentos você analisa quando faz isso? Normalmente, eu tenho um boletim de ocorrência preliminar para analisar, assim como registros do Serviço de Emergência Médica ou registros do pronto-socorro. E você começou com o exame externo da Cora? Sim. E o que você observou durante esse exame externo? No exame externo de Cora, eu vi evidências de intervenção médica. Ela foi entubada, tinha vários eletrodos de ECG e eletrodos do desfibrilador no corpo. Ela também tinha um catéter na mão direita e pontos de punção na mão esquerda e na virilha esquerda. O pescoço dela estava estabilizado com um colar cervical, e ela tinha um catéter intraósseo, que é um tipo de acesso intravenoso colocado diretamente no osso da perna direita, na parte inferior. As mãos dela, no momento do meu exame externo, estavam cobertas por sacos de evidência da polícia e presas no pulso com fita adesiva. Quando eu removi isso, os dedos não apresentavam sinais de lesão e as unhas estavam todas com o mesmo comprimento e intactas. E então observei evidências de trauma no pescoço, com lesões associadas na cabeça dela e pequenas lesões no braço direito e também nas pernas. E em relação às lesões que você observou? Evidências de trauma no pescoço dela, também havia lesões no rosto dela, no rosto e na região do pescoço, que pareciam estar relacionadas ao trauma no pescoço dela? Sim, havia achados na região da cabeça que estavam associados ao trauma no pescoço. E quais foram esses achados? Então, no pescoço dela havia um sulco de estrangulamento. Uma ligadura é um objeto usado para aplicar força externa ao pescoço ou comprimi-lo. E um sulco é simplesmente o padrão de lesão que se desenvolve abaixo do local da compressão. Então, para Cora, o sulco de estrangulamento dela consistia em uma marca linear. Uma área de palidez orientada horizontalmente ao redor do pescoço dela, com bordas superiores e inferiores distintas. Na parte da frente do pescoço dela, a metade inferior do sulco de estrangulamento estava associada a abrasões vermelhas adicionais, variando de 1 a 2 milímetros de tamanho. E na parte de trás do pescoço dela, as bordas superior e inferior do sulco de estrangulamento também apresentavam algumas equimoses lineares. E o que você quer dizer com sulco? Então, novamente, o sulco é uma ligadura é quando você tem uma compressão externa por um objeto no pescoço, e o sulco é simplesmente um padrão de lesão que ocorre abaixo disso. Pode ser uma marca, pode ser um padrão, ou pode ser tipos de lesões mais desenvolvidas, como hematomas ou escoriações. E quantas lesões? Tudo bem, advogada, poderia. Deixe-me fazer uma pausa primeiro, tudo bem? Tudo bem. Jorge, feche o caderno, coloque-o na cadeira, por favor. Tem bastante disso. Vamos fazer um intervalo por alguns minutos e, quando voltarmos, vamos conversar com os advogados sobre o cronograma. Certo. Todos fiquem de pé? Sim. Tudo pronto. Sim. Ainda estou sob.
Tossebe. Meritíssima, para fins de registro, voltamos ao julgamento após o intervalo? Tudo bem, intervalo dos advogados? Obrigada. Meritíssima. Você descreveu anteriormente as lesões no pescoço de Cora. Havia também lesões no rosto dela que correspondiam a essas marcas? Sim. Ao examinar o rosto dela, observei hemorragias petequiais difusas na pele do rosto, principalmente ao redor dos olhos. Ela apresentou hemorragias petequiais na parte interna das pálpebras, assim como na parte interna dos lábios. Se eu pudesse ver a foto 224. 6, por favor. Doutora, tem um controle remoto aqui. Se você pressionar e segurar o botão de cima, pode destacar o que está indicando na foto quando ela aparecer. O que estamos vendo aqui? Essa é a área da hemorragia petequial? Sim. Nesta foto, estou puxando o lábio inferior para baixo, e na parte interna do lábio inferior, podemos ver hemorragias puntiformes, que são as hemorragias petequiais. Certo, e se você puder, está conseguindo ver? Veja isso. Vamos para esta área Certo. aqui. Então, sim. Certo. Você só precisa segurar esse botão de cima e mantê-lo pressionado. E assim podemos remover essa foto. Quando você falou sobre hemorragias petequiais nos olhos e nas pálpebras, parecia com isso? Sim. E basicamente são essas marcas vermelhas ao redor da boca, e essas mesmas marcas vermelhas estavam nos olhos. Ah, sim, pálpebras. Você me diz onde elas estavam. Então, são hemorragias puntiformes que ocorrem, e novamente elas estavam localizadas na parte interna das pálpebras. Eu virei as pálpebras e abri o interior dos lábios, e elas também estavam nesses locais. E se pudermos ver a foto 7784. Por favor, você poderia nos dizer quais lesões estamos vendo aqui nesta foto? Nesta foto, estamos olhando para o corpo pelo lado esquerdo, e você pode ver o sulco da ligadura nesta foto. Aqui está a área linear de palidez com as bordas superior e inferior distintas. Você também pode observar nesta foto algumas pequenas hemorragias puntiformes, ou as hemorragias petequiais do rosto. E se você puder mostrar a foto 2, por favor? O que estamos vendo aqui em termos de lesões? Nesta foto, estamos olhando para a parte da frente do pescoço, novamente focando no sulco da ligadura, que é essa área distinta, uma área linear de palidez. E na parte da frente do pescoço dela, a metade inferior desse sulco da ligadura tinha escoriações vermelhas espalhadas associadas a ele. Você pode retirar a foto. O que são escoriações no contexto do seu trabalho? Então, a escoriação ocorre quando há fricção suficiente contra a pele para causar a remoção superficial da camada mais externa da pele. É basicamente como uma raspagem? Sim. E podemos ver a foto 6, por favor? Você pode nos dizer o que estamos vendo aqui, por favor? Esta é uma foto em close da parte de trás do pescoço. Aqui está a área linear de palidez com as bordas lineares superior e inferior distintas. Você pode perceber que as bordas lineares nesta foto começaram a desenvolver hematomas lineares. E havia outros ferimentos no corpo, além daqueles no pescoço e no rosto? Sim, ela tinha ferimentos no braço direito e nas pernas. E se eu lhe mostrar a fotografia número 9? Você pode nos dizer o que estamos vendo aqui? Esta é uma foto em close, onde podemos ver um hematoma muito pequeno e discreto. Todos os hematomas nas pernas dela, assim como no braço direito, eram pequenos hematomas espalhados. E podemos ver a foto 70. O que estamos vendo aqui? Esta é uma imagem focada na perna direita dela. Aqui vemos 3 hematomas no joelho dela e 2 hematomas na parte inferior da perna esquerda. Este é um local de intervenção médica, o local do catéter intraósseo onde a agulha entra no osso.
E se pudermos ver 7790, por favor. O que estamos vendo aqui? Esta é uma foto de perto da perna esquerda dela. Novamente, podemos ver um hematoma aqui, assim como outro hematoma aqui na parte inferior da perna esquerda dela. E então a última foto de 2233. Desculpe, tem mais uma depois dessa. O que estamos vendo aqui nesta fotografia? Nesta foto, podemos ver os hematomas que descrevi anteriormente, assim como a parte interna do tornozelo esquerdo dela, onde vemos 2 hematomas adicionais. E se pudermos ver a fotografia 4. O que está sendo mostrado nesta foto? Esta é uma imagem da perna esquerda dela, novamente mostrando os 2 hematomas próximos ao tornozelo esquerdo e outros hematomas na parte inferior da perna esquerda. E agora 775, por favor. O que estamos vendo nesta foto? Esta é uma imagem do braço direito dela estendido, e eu foquei a imagem no bíceps direito, onde havia 3 pequenos hematomas. E em relação aos hematomas, você consegue dizer a idade de um hematoma só de olhar para ele? Não. Você consegue dizer se é um hematoma recente ou antigo? De modo geral, podemos avaliar a cor dos hematomas. Hematomas vermelhos, azuis ou roxos tendem a ser mais recentes. E, à medida que vão cicatrizando com o tempo, começam a ficar com uma aparência amarelada ou esverdeada. E os hematomas que você observou no corpo da Cora, como eles pareciam? Todos tinham algum tom avermelhado. Então, por terem aparência avermelhada, isso significa que são feridas recentes? Elas ocorreram recentemente. E, novamente, você não pode dizer como elas ocorreram ou a data e hora exatas em que aconteceram. Correto. Existe alguma informação que você possa obter a partir da localização dos ferimentos, onde alguns dos hematomas estavam próximos uns dos outros, como os 3 no joelho ou os 2 na parte inferior da perna direita? Não, eu só posso documentar onde eles estão e as suas medidas. Agora, se eles podem ter um momento. Claro. Voltando aos ferimentos no pescoço dela, o que eles te dizem quando, com base no seu treinamento e experiência, você está tentando determinar a causa da morte? O que esses ferimentos te dizem? Quando vejo um sulco de estrangulamento orientado horizontalmente, associado a hemorragias petequiais significativas, esses achados são compatíveis com estrangulamento por laço. E o que é estrangulamento por laço? Mais uma vez, um laço é um objeto usado para aplicar força externa ao pescoço, e o estrangulamento ocorre quando isso é feito por outra pessoa. E quando isso acontece, qual é o efeito no corpo? Qual é o mecanismo da morte? Então, o estrangulamento por laço resulta em uma categoria de mortes por asfixia. Asfixia significa que o corpo fica privado de oxigênio, e nesse caso, especificamente o cérebro. Então, quando há compressão na parte externa do pescoço, bem, é pelo sangue que o oxigênio é distribuído por todo o nosso corpo. Então, o lado direito do coração leva o sangue para os pulmões, onde, durante a respiração, colocamos oxigênio no nosso sangue. Depois, ele vai para o lado direito do nosso coração e é bombeado para o nosso corpo através dos vasos sanguíneos que chamamos de artérias. Depois que o oxigênio é liberado no local desejado, ele recircula para o lado direito do coração através dos vasos sanguíneos chamados veias, e o processo começa tudo de novo. E é uma circulação contínua. Mas quando há compressão do pescoço, primeiramente suas vias aéreas se estreitam, elas ficam comprimidas, então você pode ter uma redução na sua capacidade de respirar ou até mesmo uma inibição completa da sua capacidade de respirar. Quando há compressão das veias do pescoço, o sangue não consegue drenar da cabeça. E então o sangue realmente tem um refluxo sob pressão que se opõe ao sangue arterial. E isso resulta em um aumento da pressão sanguínea dentro dos vasos sanguíneos, assim como um aumento geral da pressão intracraniana. E com a compressão da artéria, não há sangue oxigenado sendo entregue ao cérebro. E à medida que esse sangue se acumula na região do rosto e da cabeça, isso acaba causando o mesmo tipo de pressão de um balão enchendo? Sim, ou como um cano de água também. E o que acontece quando esse sangue se acumula e causa essa pressão no rosto e na cabeça? O que normalmente acontece é
Primeiramente, o cérebro simplesmente tem uma capacidade reduzida de absorver oxigênio. E nos menores vasos do rosto e do cérebro, como capilares ou vênulas, eles ficam sujeitos a rupturas. E à medida que essa pressão aumenta nessas veias e elas se rompem, isso é doloroso? Assim como nossos vasos sanguíneos percorrem todo o nosso corpo, também há nervos em todo o nosso corpo. Então, existe um componente de dor presente até que ocorra a perda de consciência. E quanto tempo pode levar ou leva para que a perda de consciência aconteça? Eu não posso determinar um tempo específico para esse intervalo. Existem várias variáveis a serem consideradas caso a caso. O tipo de ligadura utilizada, a força da ligadura aplicada ao pescoço, assim como a intensidade e a duração do confronto. No entanto, em situações em que há privação completa de oxigênio, a perda de consciência pode ocorrer em apenas 10 a 30 segundos, com danos cerebrais começando a partir de 1 minuto, e danos cerebrais irreversíveis e morte subsequente ocorrendo já por volta de 5 minutos. Novamente, com a ressalva de que existem variáveis que podem acelerar ou desacelerar esse período de tempo. Existe algum tipo de pressão constante que seja necessária para causar essa perda de consciência? No final das contas, assim que o cérebro atinge um nível criticamente baixo de oxigênio, a perda de consciência vai acontecer. Leva em média cerca de 2 kg para comprimir as veias do pescoço e em média cerca de 5 kg para comprimir as artérias do pescoço. Então, se alguém está apertando ou puxando algo ao redor do pescoço com essa pressão de 2 ou 5 quilos de forma constante, sem nenhuma resistência, a inconsciência acontece mais rápido? Pode acontecer mais rápido, sim. E se alguém estiver resistindo, lutando ou tentando se afastar, isso pode demorar mais? Quando o corpo está em estado de estresse, você tem uma resposta ao estresse que exige um aumento real na utilização de oxigênio pelo nosso corpo. Então, na presença de uma demanda aumentada, com uma quantidade reduzida sendo entregue ao cérebro, isso pode acelerar o tempo até a perda de consciência. O que você quer dizer com encurtar o tempo É até a óbvio perda que de ela quer consciência? dizer. Não no geral, ele pode perguntar? Isso só faria com que acontecesse mais rápido. E então, se essa pressão não for constante, digamos que alguém mute e consiga se soltar um pouco, e aí você precisa apertar de novo, isso faz com que demore mais? Acolhida. Acolhida. Você disse de 5 a 30 segundos. Quais são os fatores? Desculpe, você disse de 10 a 30 segundos, está correto? Sim, para perda de consciência. Quais são os fatores que influenciam se serão 10 segundos ou 30 segundos? Novamente, há várias variáveis. Então, a força da ligadura contra o pescoço, a própria ligadura em si e a intensidade e duração da altercação. E uma vez que alguém perde a consciência, Elas morrem imediatamente? Não, se não houver intervenção, o cérebro continua sem oxigênio. Então, até que as células cerebrais comecem a morrer, há uma lesão irreversível no cérebro. A pessoa está viva até que o corpo não consiga mais suportar a falta de oxigênio. se alguém for estrangulado até perder a consciência e o estrangulamento parar, essa pessoa pode acordar? Sem intervenção, é muito improvável. Você se lembra de ter testemunhado anteriormente quando foi perguntada se uma pessoa usasse uma ligadura em volta do pescoço de alguém até a pessoa desmaiar? Doutora, nós já tivemos essa resposta, certo? É uma declaração contraditória. Essa é a sua testemunha. Eu sei, e posso impugnar o depoimento com uma declaração anterior inconsistente. Entendi, é uma conversa reservada. Doutora, é necessário continuar estrangulando alguém por mais de 30 segundos para causar a morte? Não. Uma vez que o cérebro fica sem oxigênio e as células cerebrais começam a morrer, Aí é irreversível, e então continuará progredindo para a morte se não houver intervenção.
O que você quer dizer com a intervenção? Esforços de ressuscitação, se alguém tentasse fazer RCP, se a pessoa fosse conectada a máquinas de oxigênio. Tudo bem. Você se lembra de ter testemunhado anteriormente que, na sua opinião, seria necessário aplicar pressão continuamente, mesmo após a perda de consciência, para causar a morte? Acolhida. Sei. Espere. Acolhida. Próxima pergunta. Então, seu testemunho é que você pode estrangular alguém por 30 segundos, soltar, e então a pessoa morre? Eu disse que, na presença de completa privação de oxigênio, existe um intervalo de tempo geral. Então, 30 segundos. Eu não posso dar um número específico para isso. Uma vez que ocorre o estrangulamento, novamente, o cérebro começa a ser submetido à falta de oxigênio. Então, esteja o laço presente ou não, a privação de oxigênio e os danos cerebrais irreversíveis já estão ocorrendo. E não há como reverter isso. Não sem intervenção. É muito improvável. Novamente, o cérebro não consegue recuperar essas células. Você formou uma opinião, com um grau razoável de certeza profissional e médica, sobre a causa da morte de Cora? Sim. E qual foi essa opinião? Asfixia. E isso foi por estrangulamento manual? Por estrangulamento. Estrangulamento mecânico, quero dizer. Sim.